A final da Champions League é sem dúvida um dos jogos mais esperados do ano. Um espetáculo à parte e um show de organização por parte da UEFA. Mas, e se eu te contar que existe uma final de Champions League onde 39 pessoas morreram e centenas de pessoas ficaram feridas? Meu nome é Daniel Ferreira e hoje aqui no Futilogia você vai ver como aconteceu uma das maiores tragédias do esporte mundial, que muitas das vezes nem é lembrada. Essa é a história da tragédia de Heysel. O ano era 1985 e os finalistas da Taça dos Campeões da Europa eram Juventus e Liverpool. Sim, Taça dos Campeões da Europa, não Champions League. É o mesmo campeonato, mas com nome diferente. As duas equipes já eram contadas como favoritas desde o início da competição, com dois timaços. Os italianos comandados por Michel Platini e os ingleses comandados por Paul Walsh. Com os finalistas definidos, a expectativa para o jogo era enorme. E, como sempre, a UEFA escolheu a sede um ano antes. E o escolhido da vez foi o Heysel Stadium, localizado no distrito de Heysel, em Bruxelas, capital da Bélgica. Essa escolha causou muita polêmica desde o início, pois o estádio estava há muito tempo sem receber nada e estava caindo aos pedaços. Mas a UEFA continuou dizendo que essa era uma ótima escolha para a final, pois o Heysel Stadium já tinha recebido 3 finais e não tinha acontecido problema nenhum. A preparação para a final começou e um ponto chamava muita atenção, tanto da UEFA quanto dos clubes: uma possível briga entre as torcidas, que era ainda maior por causa do hooliganismo, que estava no auge naquela época. E pensando nisso, foram anunciadas várias medidas para impedir que isso pudesse acontecer, começando com a proibição de venda de bebidas alcoólicas dentro e fora do estádio, a revista forçada dos torcedores antes de entrar para o estádio, e um efetivo de 1.500 policiais para fazer a segurança da final, que era mais do que o dobro que normalmente tinha. E essas medidas ajudaram a evitar absolutamente nada. Primeiro, que os bares da região continuaram a vender bebida normalmente, e a fiscalização não estava nem aí para nada. E a tal da revista forçada também não adiantou de nada. Tinha até torcedor entrando com barra de ferro dentro do estádio. E sobre a polícia a gente vai falar depois, pois ela tem um papel muito importante nessa final. Então, faltando uma semana para a final, a imprensa inglesa fez uma entrevista com os dirigentes do Liverpool. E o principal assunto eram os hooligans, que já causavam um problema há muito tempo. Mas eles logo disseram que não havia chance nenhuma dos hooligans causarem problemas, e que os policiais estavam lá para evitar qualquer tipo de confusão ou vandalismo. Lembrando que, nesse momento, a Inglaterra já tinha sofrido com vários desastres, como a briga generalizada entre as torcidas do Luton e Millwall, e também como um incêndio nas arquibancadas do Valley Parade, que terminou com 56 mortos. Mesmo assim, os dirigentes falaram que não existia problema algum. E então, o dia da final chegou, 29 de maio. E as ruas de Bruxelas estavam tomadas por torcedores, e um clima absurdo de provocação. Só que muitos desses torcedores foram para a Bélgica ainda sem ingresso, e é aí que o desastre dessa final começa a se desenhar. Como em uma final única, cada torcida tem setores reservados atrás de cada gol, e em Heysel ficou dividido assim. A Juventus ficou com os blocos O, N e M, e o Liverpool ficou com os blocos X, Y, Z. O resto dos setores ficou para os neutros, convidados e os camarotes. O problema é que a UEFA decidiu que o bloco Z, que era destinado ao Liverpool, fosse para os neutros e torcedores da Juve. Claro que isso revoltou os torcedores ingleses, principalmente aqueles que não tinham ingresso ainda. Vale lembrar que era a década de 80 e não é como hoje, que dá para comprar o ingresso de forma antecipada. Na verdade, muita gente deixava para comprar o ingresso no local da partida, por isso muita gente ficou sem ingresso. E dentre essa galera, tinha uns hooligans. E por que a UEFA decidiu tirar um bloco inteiro da torcida de um dos finalistas e colocar para os neutros, sendo que eles já tinham uma grande parte só para eles? Para a gente entender essa decisão estranha da UEFA, a gente tem que voltar lá para a Segunda Guerra Mundial. Depois dos aliados vencerem a guerra contra o eixo, as minas de carvão belgas estavam sem trabalhadores, e os próprios belgas não queriam trabalhar lá. E ao mesmo tempo, a economia italiana não andava bem das pernas. E então, em 1946, a Itália e a Bélgica assinaram o Acordo do Carvão.
Nesse acordo, a Itália enviaria 50 mil trabalhadores para as minas de carvão belgas. E em troca, a Bélgica daria sacos de carvão mais baratos do que vendia para o resto da Europa. Então, entre junho de 1946 e dezembro de 1947, 70 mil trabalhadores italianos foram para a Bélgica, superando todas as expectativas do acordo. E olha que esses 70 mil trabalhadores ainda levaram suas famílias, então teve gente que nem entrou na conta. Em 1970, o número de italianos na Bélgica já era de 500 mil. E em 85, eles atingiram 10% da população belga. É claro que quando a UEFA decidiu abrir o Bloco Z para torcedores neutros, ela deveria saber que a maior parte que iria para lá eram italianos, torcedores da Juve que moravam na Bélgica, por causa do acordo do carvão. E sabe o que estava separando toda essa galera? Uma grade e 5 policiais. Já era uma tragédia anunciada desde o início. E às 6 da tarde, uma hora antes do jogo, a tragédia já começou a se desenhar. E do lado de fora, vários torcedores estavam se organizando para tentar invadir o estádio, mesmo sem ingresso. E é claro que isso foi idealizado pelos hooligans. Enquanto isso, do lado de dentro, as provocações estavam passando dos limites, com os torcedores jogando coisas uns nos outros. Principalmente aquelas pedras e barras de ferro que passaram na revista. Ou seja, a briga já estava prestes a começar. As centenas de torcedores viraram milhares em questão de minutos, e eles começaram a quebrar tudo que tinha pela frente para tentar entrar no estádio. Derrubaram portões, quebraram catracos, brigaram com os seguranças e até derrubaram uma parte do muro para tentar entrar. Tudo isso para que entrasse mais gente dentro do estádio, e aí que o caos tomou conta do lugar. As arquibancadas já estavam chegando no limite, a galera começou a correr pro Bloco Z e foi então que quebraram a grade de proteção. Foi aí que as coisas começaram a ficar incontroláveis. O problema é que no final desse setor havia um muro, de cerca de 10 metros de altura, que separava essa parte da arquibancada central. E quando os torcedores chegaram lá, eles começaram a ficar sufocados e ser pisoteados por causa de tanta gente que havia ali. Lembra que lá atrás eu falei que os policiais iam ter um momento só pra eles? Pois é, chegou a hora. A revista antes de entrar no estádio foi um desastre, a fiscalização fora nem se fala. E os policiais não fizeram nada para impedir a correria, muito menos a briga generalizada dentro do estádio. Inclusive, olhando as imagens daquele dia dá pra ver muitos policiais sem fazer nada, simplesmente olhando o caos acontecer. E para completar, naquela noite ninguém foi preso, ninguém foi detido e ninguém foi levado para a delegacia. Voltando para o que estava acontecendo lá no Bloco Z, a pressão era tanta que em questão de minutos o muro de proteção desabou, derrubando centenas de pessoas. Aí, o desespero tomou conta daquela situação caótica. Vários torcedores começaram a ajudar uns aos outros, e várias ambulâncias começaram a chegar a todo momento para levar os feridos para o pronto-socorro. O problema é que o número de feridos era tão grande que os hospitais ficaram completamente lotados, sem poder receber mais ninguém. Por isso, muitos torcedores acabaram sendo atendidos no gramado mesmo, alguns deles não resistindo e ficando por ali mesmo no meio de campo. E ainda tinha como piorar. Os torcedores da Juventus, que estavam do outro lado, na parte reservada, viram tudo aquilo acontecer e ficaram completamente revoltados com o que estava acontecendo. Então, vários deles começaram a pular as grades para ir de encontro aos torcedores do Liverpool. Pelo menos isso, os policiais impediram de acontecer. E no momento que era para o jogo acontecer, o campo parecia uma praça de guerra, com centenas de pessoas feridas e mortas. E lembrando que tudo isso estava sendo transmitido para o mundo todo. Foi a primeira tragédia desse tamanho que teve uma grande repercussão, chocando milhares de pessoas ao redor do mundo. Por isso teve uma importância tão grande, pois mudou as regras de segurança dentro dos estádios de futebol na Europa. Mas é claro que isso quase destruiu a imagem da UEFA, depois da decisão absurda que eles tomaram. É claro que a UEFA cancelou o jogo, marcou para outro lugar mais organizado e seguro, certo? Errado! A UEFA simplesmente chegou e anunciou que o jogo aconteceria sim, apenas atrasaria um pouco, cerca de 1 hora, e de quebra não deram uma justificativa convincente para não cancelar a partida. Só disseram que era para não causar mais confusão. A gente não tinha muita ideia do que estava se passando. Só depois entendemos que algo terrível tinha acontecido. Foi uma boa decisão da UEFA seguir o jogo para salvar a vida dos torcedores. Se parássemos, seria uma tragédia ainda maior. O fato de termos jogado permitiu que se separasse um pouco os torcedores, para que uns partissem antes e para acalmar as coisas.
Aí você se pergunta, como que os dirigentes e os jogadores aceitaram jogar depois de tudo que aconteceu? Bom, a UEFA mentiu para eles e escondeu tudo o que aconteceu. Ela disse que o que havia acontecido era apenas uma briga entre torcidas que havia sido controlada e que apenas uma pessoa morreu. Como os jogadores ficaram trancados lá dentro dos vestiários, eles não faziam ideia do que tinha acontecido durante todo esse tempo. E eles só perceberam o que realmente aconteceu quando entraram em campo. E viram que o que tinham contado para eles era mentira. Até hoje, eles comentam em entrevistas sobre o que aconteceu naquele dia. Tinha gente que foi me ver e que jamais voltou para casa porque morreu em Bruxelas. No dia seguinte à tragédia, fui aos hospitais para ver as pessoas que estavam feridas. Era muita gente. Definitivamente, não é uma boa lembrança. E foi assim, sem clima nenhum, que a partida ocorreu. Foi tão ruim que a única coisa de interessante que teve foi um pênalti, marcado por Platini, e que foi o suficiente para a Juventus ganhar a Champions daquele ano, sendo a primeira vez que ela conquistava a Europa. Pena que foi de forma trágica. E foi só depois que o jogo acabou que as consequências começaram de verdade. O chefe de polícia que comandava a operação no estádio foi preso por negligência e omissão de justiça e socorro. 25 torcedores ingleses foram presos por liderar os hooligans e começaram a confusão do lado de fora do estádio. E é claro que a UEFA foi obrigada a pagar uma indenização à família das vítimas, e também uma multa enorme ao governo belga. E a UEFA foi atrás do clube inglês para cobrar uma multa por representar os culpados da tragédia. Só sei que nesse bolo todo, a Juventus foi inocentada, e junto da multa do Liverpool veio uma das decisões mais polêmicas da UEFA. A federação simplesmente decidiu banir todos os clubes ingleses das competições europeias por 5 anos. E para o Liverpool foi mais pesado ainda, porque ele tomou mais um ano de punição. A revolta foi tão grande na Inglaterra que a rainha teve que fazer um pronunciamento para tentar acalmar as coisas. Mas não deu muito certo. Depois disso, o Heysel Stadium ficou um bom tempo sem receber nada e logo após foi demolido. E no lugar dele, em 95, foi construído o Roy Boldon, que era praticamente o mesmo estádio, só que agora seguindo as novas diretrizes de segurança da UEFA. Também rolou muita treta com aquela galera que ficou preso ao final daquela confusão toda. Outra coisa que aconteceu foi a extinção das gerais, que deu início àquele modo europeu de assistir jogo de futebol, com todos sentadinhos no seu lugar. E com esse novo jeito de assistir futebol, os times belgas ficaram revoltados porque eles foram obrigados a reformar seus estádios para atender essa nova demanda da UEFA. Eu disse todos, sem exceção alguma, e teve time que gastou mais de 50 milhões nessa reforma. É claro que o clima desses dois times nunca mais foi o mesmo depois dessa final. O primeiro encontro que eles tiveram foi muito tempo depois, e a torcida dos Reds fez um mosaico gigante pedindo desculpa para a torcida da Juve. Mas eles não parecem ter aceitado muito bem, viraram as costas e mostraram o dedo do meio. Os reflexos dessa final são sentidos e discutidos até hoje, e provavelmente será a maior mancha da história da UEFA para sempre. Mas tá aí, agora você já sabe como aconteceu uma das finais mais trágicas da Champions League. Se você curtiu, deixa o like aqui no vídeo. Se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. E se quiser acompanhar outros conteúdos, segue a gente nas nossas outras redes sociais, Instagram e Facebook, @FutilogiaTV. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau! Se eu receber muito hate, eu não volto. Se eu receber muito hate, eu não volto mais aqui, você nunca vai me ver. Bota uma E aliás, eu que edito. Bota uma telinha preta no finalzinho do vídeo falando isso. Eu preferi os outros, sai daí. Eu preferi o I, cadê o I? Bora gravar a voz aqui, bota.